Quando o impacto ressoou sob as asas do Catalina PBI-5A, a tripulação sentiu o frio cortante do Mediterrâneo penetrar em seus ossos. O hidroavião, que patrulhava as rotas marítimas em março de 1943, sofreu danos durante um ataque inimigo. Não era apenas uma avaria qualquer, o flutuador estava comprometido e a lógica indicava que deveriam abortar a missão imediatamente. Contudo, uma nova dinâmica estava prestes a se desenrolar sobre as águas agitadas do mar. O alívio momentâneo logo se transformou em tensão, enquanto os membros da tripulação trocavam olhares que refletiam a incerteza da situação. Meses antes, no início de 1943, a tripulação do Catalina já havia enfrentado a tensão da guerra, sempre à espreita de submarinos inimigos enquanto coletavam informações sobre os movimentos das forças do eixo. As rotinas de patrulha tornaram-se um ritual tenso, e o som constante das ondas batendo na fuselagem do hidroavião era um lembrete da fragilidade de sua missão. Os laços entre os membros da equipe eram mais do que profissionais. Eram como irmãos, unidos por experiências de medo, espera e superação diante do desconhecido. Cada missão os aproximava, mas também trazia à tona a pressão de sobreviver em um ambiente hostil. Enquanto planejavam suas ações, conversas sobre o que fazer em caso de um ataque se tornaram parte da rotina, mas nunca imaginaram que a situação se tornaria tão crítica. Em uma manhã nublada, a tripulação deparou-se com uma corveta italiana, um alvo que, à primeira vista, parecia menos importante do que um submarino oculto nas profundezas. As horas de vigilância e a monotonia da patrulha transformaram-se em expectativa quando o capitão avistou a embarcação que se movia lentamente, carregando suprimentos e tropas. A visão despertou um misto de adrenalina e nervosismo entre a tripulação. Uma ideia audaciosa começou a tomar forma. Aquela poderia ser uma oportunidade única de desferir um golpe ao inimigo, mesmo com a avaria do flutuador. Os olhares de determinação e coragem prevaleceram sobre o medo, enquanto todos se preparavam para o que poderia ser o último ato de bravura. Voando a menos de 50 metros da água, a brisa salgada misturava-se ao cheiro pungente do combustível. O motor do Catalina rugia, e a equipe ajustava as cargas de profundidade, sabendo que cada segundo contava. A tensão crescia, pulsando nas veias de cada membro da tripulação, enquanto a corveta se aproximava. O mar abaixo se tornava um borrão de azul e espuma, e com precisão cirúrgica, a equipe se preparava para a ação decisiva. O momento culminante estava se aproximando, e o tempo parecia correr contra eles. A explosão foi ensurdecedora. As águas do Mediterrâneo se agitaram violentamente quando as cargas acertaram em cheio a corveta, abrindo um buraco profundo no casco da embarcação. A cena, marcada pelo contraste entre o azul profundo do mar e o fogo da explosão, ficou gravada na memória da tripulação. Uma sensação de triunfo misturou-se à consciência do risco que haviam tomado, mas não havia tempo para comemorações. O relógio corria e a corveta afundava rapidamente, levando consigo dezenas de tripulantes. Enquanto observavam a cena, um silêncio profundo envolveu a tripulação do Catalina. Cada um processava o que acabara de testemunhar. Era uma vitória amarga, marcada pelo peso das vidas perdidas e a incerteza do futuro. Com o flutuador avariado, a missão não estava completa. O hidroavião, com sua estrutura danificada, ainda precisava pousar. A tensão crescia à medida que o mar se tornava cada vez mais agitado, mas a equipe se mantinha firme, focada na execução de um pouso controlado. Sabiam que cada movimento contava. A bravura deles estava prestes a ser testada mais uma vez. Meses antes do ataque à corveta italiana no início de 1943,
A tripulação do Catalina PB-5A enfrentava as tensões crescentes da guerra no Mediterrâneo. Desde janeiro, suas missões de reconhecimento tornaram-se cruciais para mapear os movimentos das forças do eixo, e a cada saída, a mistura de expectativa e medo pesava em seus corações. O capitão Miguel Almeida liderava a equipe com determinação, sendo o pilar de confiança que mantinha todos unidos. Entre os membros do grupo, Rui, o navegador, e Carlos, o mecânico, tornaram-se como irmãos, compartilhando histórias de suas vidas antes da guerra e o desejo de um futuro que parecia cada vez mais distante. Durante uma das missões, eles interceptaram uma comunicação revelando um desembarque de tropas inimigas em uma costa próxima. Essa informação crucial trouxe um peso adicional. E como agir com um conhecimento tão perigoso? As discussões sobre a melhor forma de proceder tornaram-se intensas. A responsabilidade da vida de centenas de pessoas pesava sobre eles, ampliando a tensão que já sentiam. O racionamento de alimentos e o medo constante de ataques aéreos afetavam não apenas os soldados, mas também as famílias que deixaram para trás. Miguel lembrava-se das cartas de sua esposa, Clara, que descreviam a escassez e a luta da população civil. Suas palavras, "lute por nós", ecoavam em sua mente, impulsionando-o a buscar não apenas a vitória, mas a proteção de sua amada. Na manhã nublada de fevereiro, a ordem para uma nova missão chegou. A tripulação preparou-se com um misto de ansiedade e determinação. Quando o Catalina levantou voo, a água abaixo parecia calma, mas a guerra nunca estava longe. Cada patrulha era um jogo de vida ou morte, e a pressão aumentava a cada dia. O momento em que avistaram a corveta italiana não foi apenas um acaso. Era o resultado de meses de vigilância e estratégia. O coração de Miguel disparou ao identificar o alvo. Ele sabia que essa poderia ser uma oportunidade decisiva, mas também arriscada. A lembrança das cartas de Clara e a responsabilidade pelos homens ao seu redor pesavam em sua mente. O medo de falhar era um companheiro constante, mas a determinação de lutar por um futuro melhor os impulsionava. Enquanto aguardavam a ordem de ataque, a tensão no cockpit crescia. Os olhares se encontravam e a expectativa pairava no ar. Não era apenas mais uma missão. Era uma chance de mudar o rumo da guerra, mesmo que os riscos fossem altos. O espírito de camaradagem era palpável e a coragem de cada homem era testada. Assim, com a adrenalina à flor da pele, a tripulação do Catalina PB-5A se preparava para fazer história. O dia fatídico que se aproximava prometia não apenas um enfrentamento com o inimigo, mas um confronto com seus próprios medos e incertezas, transformando suas vidas para sempre. Voando sobre as águas turbulentas do Mediterrâneo, o Catalina PB-5A cortava o céu cinzento, suas asas amarelas destacando-se contra a paisagem sombria. A tripulação, envolta em um silêncio tenso, observava a corveta italiana abaixo. O coração de Miguel Almeida pulsava acelerado enquanto ele ajustava a altitude, mantendo-se a uma distância segura, mas o suficiente para o ataque planejado. O som do motor rugia como um animal prestes a atacar, amplificando a adrenalina que inundava seus corpos. "Preparar cargas de profundidade", ordenou Miguel, sua voz firme rompendo a tensão no cockpit. Os homens se moveram rapidamente, as mãos ágeis enquanto ajustavam os dispositivos explosivos. O cheiro de combustível misturava-se ao ar salgado e a intensidade do momento começou a dominar o ambiente. À medida que a corveta se aproximava, Miguel observou os movimentos na embarcação inimiga. Soldados se aglomeravam na borda, alheios ao que estava prestes a acontecer. O céu começava a clarear, e a luz do sol filtrava-se entre nuvens, refletindo nas águas abaixo.
O contraste entre a beleza do Mediterrâneo e a brutalidade iminente era quase insuportável. "Estamos prontos, capitão", disse Rui, seu olhar fixo no alvo. Miguel acenou, mas seu corpo estava tenso, cada músculo preparado para o que vinha a seguir. "Agora!", ordenou, e as cargas foram liberadas com precisão. O tempo parecia se estender enquanto as bombas mergulhavam. A explosão foi ensurdecedora. Uma onda de choque sacudiu o Catalina quando as cargas atingiram a corveta, que se transformou em uma bola de fogo. Miguel sentiu uma mistura de triunfo e horror. A corveta afundava rapidamente, levando vidas consigo, e a realização da missão era ofuscada pela tragédia que se desenrolava. "Conseguimos!", Carlos gritou, o rosto iluminado pela adrenalina, mas a alegria rapidamente se dissipou. O peso da responsabilidade começou a pesar sobre eles. "Quantas vidas perdemos?", perguntou Rui, sua voz angustiada. Miguel sentiu uma onda de conflito interno. A linha entre vitória e tragédia se tornava cada vez mais difusa. "Precisamos voltar", decidiu Miguel, buscando recuperar o foco. A missão não estaria completa até estarem em segurança, mas a tensão no cockpit era palpável. O flutuador avariado tornava o controle difícil, e o mar, agitado pelas ondas da explosão, parecia um adversário implacável. "Preparar para pouso", Miguel gritou, e a tripulação se moveu em uníssono, lembrando-se de suas funções. O coração dele disparou enquanto se aproximava da área de pouso. Com as ondas balançando o hidroavião, o Catalina finalmente tocou a água com um impacto seco. O flutuador comprometido tremulava, mas a equipe trabalhou em conjunto para estabilizar a aeronave. Estavam à deriva, presos entre o triunfo e a dor, cientes de que o que haviam feito mudaria suas vidas para sempre. O resgate estava a caminho, mas o peso das escolhas feitas naquela missão ainda pairava sobre os ombros de cada homem a bordo. Enquanto observava a costa se aproximar, Miguel Almeida começou a processar o que acabara de acontecer. A explosão ainda ecoava em sua mente, e a imagem da corveta italiana afundando rapidamente o atormentava. "O que fizemos?", pensou ele, a dúvida surgindo como uma sombra em sua consciência. A vitória que momentos atrás parecia doce, agora se tornava amarga. E o peso da responsabilidade o envolvia como um manto pesado. "Conseguimos neutralizar um alvo inimigo, capitão", disse Rui, tentando oferecer uma perspectiva mais prática. "Isso pode salvar vidas." Mas as palavras não aliviaram a pressão no peito de Miguel. O que deveria ser um momento de celebração se transformou em um fardo. Ele pensou nas vidas que perdera, na dor causada, e se perguntava se realmente valera a pena. O Catalina balançava enquanto finalmente tocava a água, a força do impacto reverberando através da fuselagem. O flutuador comprometido fez com que a aeronave se tornasse instável, e a cada movimento das ondas a tensão aumentava. Miguel direcionou seu foco para o que tinha que ser feito. "Vamos estabilizar a aeronave", gritou, e a tripulação se mobilizou, ajustando posições e se concentrando em manter a calma. Enquanto tentavam controlar a situação, Miguel lançou um olhar ao horizonte. As nuvens pesadas pareciam refletir seu estado emocional, mas uma luz começava a se filtrar entre elas. Era um sinal de esperança, mas, para ele, a incerteza permanecia. Ele se lembrava das palavras de Clara, sua esposa, que sempre acreditara na importância da luta. Agora, ele se perguntava se ela ainda acharia que o sacrifício valia a pena. Os minutos se tornaram horas enquanto aguardavam o resgate. O frio do Mediterrâneo penetrava em seus ossos, mas a camaradagem entre os homens se mantinha forte. Contemplando suas expressões, Miguel viu um misto de alívio e preocupação. Carlos tentava manter a moral alta, contando piadas para aliviar a tensão, mas o riso não era tão genuíno. O peso da situação ainda pairava, e cada um deles lutava internamente. "Capitão",
Será que vamos ser resgatados? Perguntou Rui, quebrando o silêncio pesado. A pergunta era inocente, mas Miguel sentiu a responsabilidade das vidas que dependiam deles. Sim, Rui, eles virão, respondeu, tentando transmitir confiança. Mas em seu íntimo, ele sabia que a espera poderia ser longa, e cada minuto trazia novas incertezas. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, um avião de reconhecimento apareceu no horizonte, desenhando-se contra o céu. O coração de Miguel disparou novamente, mas desta vez de esperança. Com o aparelho se aproximando, a equipe se preparou para sinalizar. "Nós estamos aqui!" gritou Carlos, acenando freneticamente, e o espírito de solidariedade ressurgiu. Enquanto aguardavam, Miguel refletiu sobre a missão e as escolhas que fizeram. A coragem necessária para enfrentar o inimigo e a dor pela perda de vidas inimigas eram um conflito interno que ele teria que enfrentar por muito tempo. Ao mesmo tempo, sentiu que a experiência fortaleceu seus laços com a tripulação. Eles não eram apenas colegas, eram uma família unida por desafios e triunfos, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Quando o avião de resgate finalmente aterrissou nas proximidades, um alívio imenso tomou conta de Miguel. O que começou como um dia marcado pela incerteza terminava com a promessa de um retorno à segurança. Ele olhou para seus companheiros, reconhecendo que, juntos, haviam enfrentado o que muitos não conseguiriam suportar. E enquanto o sol começava a se pôr, trazendo um novo dia, Miguel sabia que a luta ainda não havia terminado, mas que a força da camaradagem e a determinação de continuar eram tudo o que precisavam para enfrentar o que viria a seguir. Após serem resgatados, a tripulação do Catalina PBI-5A chegou à base militar em Malta, onde a atmosfera mesclava alívio e nervosismo. O cheiro do mar misturava-se ao do combustível, criando uma sensação de familiaridade. Miguel Almeida, ainda atordoado pelos eventos recentes, caminhava em direção ao barracão, onde as memórias da missão se tornavam mais vívidas a cada passo. Dentro do barracão, as vozes de outros pilotos e soldados ressoavam, mas a alegria parecia distante para Miguel. Ele se sentou com seus companheiros, Rui e Carlos, que tentavam descontrair contando histórias. Carlos, sempre o palhaço, começou a imitar os oficiais, fazendo todos rirem. No entanto, Miguel não conseguia acompanhar a leveza do momento. Ao olhar nos olhos de seus amigos, viu a luta interna e a necessidade de entender o que tinham feito. "Sei que fizemos o que era preciso", Rui começou, sua voz grave interrompendo o riso. "Mas isso não significa que seja fácil lidar com as consequências." Miguel assentiu, ciente de que a vitória amarga e as vidas perdidas o perseguiam. A imagem da corveta afundando continuava a assombrá-lo. A equipe de comando convocou uma reunião para discutir a missão. Miguel, Rui e Carlos entraram na sala, onde o clima era sério. O comandante, com voz firme, elogiou a coragem da equipe, destacando a importância do ataque na desestabilização da Marinha do Eixo. Mas por trás da admiração, Miguel sentiu um peso crescente. As vidas perdidas não eram apenas números, mas pessoas como eles. "Capitão Almeida", o comandante chamou, e todos os olhares se voltaram para Miguel. Sua equipe foi excepcional. A coragem que mostraram é admirável. Agradecimentos e elogios foram feitos, mas a cada palavra, Miguel sentia um nó na garganta. Ele sabia que havia um custo por trás daquela bravura e não poderia ignorar a realidade do que haviam feito. Após a reunião, Miguel se afastou, buscando um lugar tranquilo para processar seus sentimentos. Encontrou um canto isolado na base, onde o vento soprava suavemente. Ele sentia que precisava falar com Clara, sua esposa. A conexão que tinham representava tudo que ele lutava para proteger, e não queria que ela visse a guerra através de seus olhos cansados. Com o coração pesado, ele pegou papel e caneta e começou a escrever.
Querida Clara, sei que as palavras não podem descrever o que sinto, mas preciso que você saiba que a luta continua, tanto lá fora quanto dentro de mim. Enquanto escrevia, as lágrimas escorriam por seu rosto. Ele queria compartilhar não apenas suas vitórias, mas também suas dúvidas e medos. Quando terminou, Miguel percebeu que escrever para Clara aliviava seu peso e reafirmava seu propósito. Ele lutava por algo maior do que ele mesmo, e a conexão com sua esposa era um constante lembrete disso. A guerra poderia desumanizar, mas o amor e a camaradagem o tornavam humano. Ao voltar para o barracão, encontrou seus companheiros conversando animadamente sobre o que fazer após um dia tão intenso. Miguel se juntou a eles, um sorriso se formando em seu rosto. Mesmo após as experiências difíceis, eles precisavam encontrar momentos de leveza. Afinal, unidos como uma verdadeira família, enfrentariam quaisquer desafios que viessem pela frente, compartilhando tanto as dores quanto as alegrias da luta. As semanas seguintes à missão de ataque à corveta italiana foram marcadas por uma tensão crescente na base de Malta. Miguel Almeida e sua equipe, apesar do alívio inicial por estarem a salvo, começavam a enfrentar a dura realidade da guerra. Os dias eram preenchidos com treinos e missões de reconhecimento, mas a sombra da missão anterior pairava sobre eles. As conversas nos quartéis eram frequentemente interrompidas por boatos. A Marinha do Eixo estava reagindo e os inimigos estavam cientes da vulnerabilidade que o ataque havia exposto. As informações sobre tropas inimigas se aproximando da costa começaram a gerar preocupação. A tripulação do Catalina PBI-5A se via novamente em um clima de apreensão. Miguel sentia que a camaradagem que os unia estava prestes a ser testada mais uma vez. Precisamos estar mais atentos, Rui comentou durante um briefing. Se a Marinha do Eixo vier atrás de nós, teremos que estar prontos. As palavras dele ressoaram na mente de Miguel, que já se sentia pressionado pela responsabilidade. O que antes era uma rotina de camaradagem e risadas, agora se transformava em um campo de batalha emocional. Carlos, por sua vez, parecia mais distraído do que o habitual. Ele costumava animar o grupo com suas histórias, mas agora parecia distante. Miguel decidiu abordar o amigo numa tarde ensolarada, enquanto caminhavam ao redor da base. "Carlos, você está bem? Parece que algo está pesando sobre você", perguntou Miguel, preocupado. "Estou só pensando. Sobre a missão, sabe? Sobre o que aconteceu com aqueles homens", Carlos respondeu, sua expressão séria. "Eu sei que fizemos o que era certo, mas é difícil ignorar as consequências." Miguel assentiu. "Eu sinto o mesmo. A guerra não é apenas sobre o que fazemos, mas sobre o que deixamos para trás." Eles estavam em um dilema moral, lutando contra a desumanização que a guerra impunha. O peso das vidas que se perderam em sua missão era um fardo que carregavam juntos. Naquela noite, a base foi abalada por uma sirene. As luzes se acenderam e Miguel e sua equipe rapidamente se prepararam. Havia uma abordagem de navios inimigos e um ataque aéreo iminente. O caos tomou conta e as ordens eram emitidas apressadamente. Miguel sentia a adrenalina pulsando em suas veias. "Rui, você fica comigo no cockpit. Carlos, você cuida dos equipamentos", gritou enquanto a equipe se mobilizava. O céu escureceu rapidamente com a chegada dos aviões inimigos e as sirenes da base soavam como um lamento distante. Miguel e sua equipe estavam prontos para defender seu território. O som do motor do Catalina rugia enquanto se preparavam para decolar. A tensão era palpável, mas havia também uma determinação renovada entre eles. Eles não eram apenas soldados, eram um grupo unido, prontos para enfrentar qualquer desafio. Ao voar em direção ao mar, Miguel olhou para seus companheiros. A camaradagem que sentiram durante a missão anterior agora se transformava em uma força coletiva contra o desconhecido.
Estamos juntos nisso! Ele gritou, e os olhares de Rui e Carlos refletiam a mesma determinação. Eles eram mais do que uma equipe, eram uma família e juntos enfrentariam o que quer que viesse. Enquanto se aproximavam da área de combate, Miguel sentiu uma mistura de medo e coragem. Havia um dilema entre o dever e a moral, mas naquele momento eles estavam prontos para agir. A guerra continuava a testar seus limites, e a cada desafio eles se tornavam mais fortes, mais determinados a lutar por suas crenças, por suas vidas e pela proteção de quem amavam. A batalha que se aproximava não era apenas uma luta física, mas uma luta interna que cada um deles carregava, e a vitória ou a derrota moldaria não apenas o curso da guerra, mas também o que se tornariam como homens. O som ensurdecedor dos motores do Catalina PBX-5A preenchia o ar enquanto Miguel Almeida e sua tripulação se dirigiam ao teatro de operações. O céu escurecido por nuvens ameaçadoras refletia a tensão no coração de cada homem a bordo. A adrenalina pulsava em suas veias, misturada ao temor do desconhecido. O ataque iminente à base inimiga não era apenas uma missão militar. Era um teste de caráter e uma luta pela sobrevivência em tempos sombrios. Miguel olhou para os rostos de Rui e Carlos. Ambos estavam concentrados, com uma determinação visível em seus olhos. Estamos juntos nisso, ele afirmou. E um aceno de concordância percorreu os três. A camaradagem que cultivaram ao longo dos meses era o que os mantinha firmes, mesmo diante da tempestade que se aproximava. Quando se aproximaram da zona de combate, explosões tornaram-se visíveis ao longe, destacando-se contra o céu cinzento. O combate estava em plena intensidade e a atmosfera tornava-se cada vez mais opressiva. Vamos fazer nossa parte, Miguel disse com a voz firme enquanto se dirigia ao cockpit. O planador balançou levemente e a equipe se preparou para o que estava por vir. Ao se posicionar para a missão, Miguel sentiu o peso da responsabilidade. Ele sabia que vidas estavam em suas mãos. Precisamos ser rápidos e precisos, ele ordenou. O silêncio no cockpit era palpável, quebrado apenas pelo som dos motores e pelo ruído distante das explosões. Alvos à vista! Preparar para o ataque! Gritou Rui, sua adrenalina disparando. Miguel ajustou o curso, sentindo a pressão aumentar. O momento de liberar as cargas chegou, e o impacto foi imediato. As explosões reverberaram, iluminando o céu com um brilho aterrador. O Catalina balançou violentamente, mas a equipe se manteve firme. Estamos fazendo a diferença, pensou Miguel, um misto de orgulho e apreensão dominando seus sentimentos. Entretanto, a vitória tinha um preço. O contra-ataque inimigo foi rápido e devastador. Aviões inimigos surgiram e as balas ricocheteavam ao redor deles. Desvio à direita, mantenham a calma, Miguel gritou enquanto manobrava o avião com habilidade. A pressão era avassaladora, mas a equipe treinada se movia em perfeita sincronia. Finalmente, conseguiram se afastar do fogo inimigo, completando a missão com sucesso. Ao retornar à base, um sentimento misto de alívio e dor os envolveu. Eles haviam enfrentado o inimigo e sobrevivido, mas o custo da guerra ainda pesava sobre eles. Na base, a celebração era intensa, mas Miguel se sentia à parte. As vozes de seus companheiros soavam ao seu redor, mas a luta interna ainda não havia terminado. Ele se afastou um pouco, buscando um momento de solitude para refletir. A guerra não apenas moldou suas habilidades como soldados, ela também testou suas almas. Naquela noite, enquanto olhava para as estrelas, Miguel pensava sobre o futuro. O que nos tornará verdadeiramente vitoriosos? Ele se perguntou. A resposta não era simples. A guerra moldaria seus destinos, mas a verdadeira vitória estaria em manter a humanidade viva dentro deles, mesmo em meio à brutalidade.
Assim, ele prometeu a si mesmo que continuaria lutando, não apenas pela vitória, mas pela esperança de dias melhores para ele, seus companheiros e todos aqueles que amava.